Vamos para o próximo assunto? Mais uma vez, o El Niño, né, o fenômeno que está ativo desde meados do ano passado, associado às mudanças climáticas, tem provocado chuvas intensas em diversas áreas da região sul e também em parte da região sudeste. Na Amazônia, o fenômeno provocou uma seca histórica e diversos rios ficaram praticamente secos. Apesar das chuvas provocadas por El Niño, 2024 começou com vazão dos rios abaixo da média histórica e termoelétricas foram acionadas para atender a demanda. Mas até quando o El Niño permanecerá ativo? Quais são os prognósticos? A gente quer entender melhor para esse ano. Como é que ficará o suprimento de energia elétrica, né, que tem a ver com todos esses fatores? Vamos entender melhor, vamos fazer uma fotografia aqui da situação. Converso com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, também professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Prazer falar com vocês. Tá aí, o senhor de todos, quanto destaque o El Niño tem tido, né? As consequências que tem provocado, a gente há pouco falava da questão na agricultura, professor, agora no setor de energia elétrica, já que somos dependentes, né, dos nossos reservatórios, isso também com aumento de demanda, como eu estava explicando aqui. Bem, a questão é, o El Niño tem tido um papel importantíssimo, e até quando? O prognóstico indica que nós vamos ter o término do El Niño com o término do verão, início do outono, e depois nós vamos ter uma leve fase de transição, onde nós não teremos nem o El Niño nem o Laninha, e o Laninha começa a se manifestar já na metade do ano. Então vai ser uma transição rápida. E normalmente o que acontece se espera que essa situação fique estável durante 3 meses ou 2 meses para que ocorra o que se chama acoplamento, ou seja, aquilo que está acontecendo no oceano, seja um aquecimento, seja um resfriamento, ele seja reproduzido pela atmosfera. A partir do momento que isso acontece, ou seja, a atmosfera e o oceano estão trabalhando, né, de maneira coordenada, você pode caracterizar que se tem o El Niño ou o Laninha. Então, nós vamos começar a sentir os efeitos do Laninha na aproximação da metade do ano, mas com certeza a partir de agosto ele já vai se manifestar. E isso muda muito o regime de chuvas, porque o El Niño fez com que chovesse muito, né, durante o El Niño começou um pouco antes da metade do ano passado, então ele fica praticamente um ano, e quando ele começou nós tivemos chuvas muito intensas no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, pegando também uma franja aqui da região sudeste, em São Paulo, se estendendo um pouco pelo Rio de Janeiro, né, o estado do Rio. E nós tivemos a seca na Amazônia, que foi uma seca sem precedentes. O El Niño, ele não chegou exatamente a atingir aquela condição de super El Niño que muito se comentava, chegou ali a rondar essa denominação que é informal, mas ele se comportou como um El Niño tradicional. O problema é que os efeitos do El Niño e do Laninha têm sido potencializados pelas mudanças climáticas. Então os oceanos estavam muito quentes, então fez com que a chuva, onde ocorria a chuva, ela era muito intensa, muito abrupta, mal distribuída, e tivemos uma seca sem precedentes na região norte. Agora essa situação inverte, nós voltamos a ter períodos muito secos na região sul, como aconteceu com o Laninha anterior, que demorou praticamente 3 anos, teve um pequeno intervalo, mas praticamente durou 3 anos. Isso penalizou muito os agricultores no Rio Grande do Sul. E nós vamos ter chuva de volta à região amazônica, que ainda está se recuperando dessa seca histórica. Então, isso impõe condições muito diferentes para a recuperação de reservatórios, para que a situação ela possa tender a se normalizar em alguns pontos, ou, exatamente como eu disse, ela pode virar em outros, onde tinha um excedente de água, pode ser que falte muito. Bom, professor, e como é que está a situação dos reservatórios e qual o prognóstico justamente para o fornecimento de energia elétrica? Bom, se a gente olhar os principais reservatórios na região central do Brasil, como Furnas, Emborcação, Serra da Mesa, Nova Ponte, eles estão, se eu posso estar incorrendo em alguma falha com um deles, mas eles estão em níveis que a gente pode considerar assim, não normais, em torno de 60%, 70%. Só que aí tem um problema, nós já estamos
né, com o verão transcorrendo aí normalmente. Já foi mais de um mês de verão, então já era esperado que eles estivessem com níveis melhores. No final do ano passado, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, alertou para uma diminuição da vazão nesses rios, ou seja, a quantidade de água que a natureza oferece para esses rios, que abastecem essas grandes represas, né, essas hidrelétricas importantes, ele estava diminuindo e o consumo estava aumentando por conta do uso de condicionador de ar, de circulador, ventilador. O consumo subiu muito e as hidrelétricas não estavam conseguindo necessariamente suprir tudo, porque elas têm que fazer uma gestão, falar assim, olha, eu não posso usar toda a água que eu tenho agora, porque vai entrar depois um período de estiagem e aí realmente eu não tenho como abastecer. Então precisa ser feita essa gestão. Quem faz essa gestão é o Operador Nacional do Sistema, razão pela qual ele determinou o acionamento mais intensivo de termoelétricas. Então, nós estamos utilizando mais termoelétricas do que seria previsto para essa época do ano, exatamente porque os reservatórios, eles não estão com uma margem ruim, mas não estão tão bons quanto deveriam estar, e a quantidade de água que está chegando nesses reservatórios não é adequada por conta da seca que nós tivemos na Amazônia, porque esses reservatórios eles são abastecidos muito pelas chuvas amazônicas, e a Amazônia passou por uma seca muito intensa. Então, resumo da ópera, o que acontece? Nós vamos ter aí a virada do El Niño para o Laninha, então vai voltar a chover na Amazônia. Só que até chegar essa água efetivamente, ela conseguir fazer a reposição do nível nos grandes reservatórios, isso pode levar um tempo, isso pode ocorrer no segundo semestre, que é quando começa o inverno amazônico e começam as chuvas efetivamente na Amazônia. Então nós vamos passar alguns meses com uma diminuição importante do nível das hidrelétricas. Aonde eu quero chegar? Das hidrelétricas que estão na região central do país. Aonde eu quero chegar? Nós vamos ter um maior acionamento das termoelétricas movidas a combustíveis fósseis, carvão, principalmente em Santa Catarina, que é onde é mais utilizado, gás e óleo representam a fonte mais onerosa, mais custosa de energia elétrica que a gente tem no país. Aí eu estou tirando dessa conta uma termoelétrica muito especial, que são as usinas nucleares, né? Porque a usina nuclear não deixa de ser uma termoelétrica, só que ela utiliza um combustível muito específico, suas condições de operação são muito críticas, né? Tem que ter um nível altíssimo de segurança e também um nível de construção extremamente seguro. Então, isso faz com que a energia gerada por uma usina nuclear seja a mais cara. Mas daquelas fontes mais frequentes, aquelas termoelétricas mais frequentemente utilizadas, né? Ou que são utilizadas, que geram maior quantidade de eletricidade, né? De energia, que são as termoelétricas a carvão, gás e óleo, elas representam um custo muito alto e elas vão ser acionadas com o final do El Niño e até a estabilização do clima, onde vamos ter um aporte maior de água, isso já para o final do segundo semestre deste ano. Então nós vamos passar aí uns 4, 5 meses usando mais intensamente as termoelétricas e com isso há uma tendência da conta de energia ela subir. Muito bem. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente, tem um canal no YouTube Ambiente ao Nosso Meio, onde você pode consultar, acessar, compartilhar as nossas conversas e também no nosso portal. Vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço, uma boa semana a todos.